Olá, meus amigos, estamos chegando com a terceira rodada da terceira época do Zuquitugo, canal que fala do futebol brasileiro e do futebol de Portugal. Espero que você já esteja inscrito, seja muito bem-vindo. Você que está pela primeira vez aqui, por favor, se inscreva, ative o sininho, comente, participe com a gente. Hoje temos muitos assuntos: mercado da bola Portugal, mercado da bola no Brasil, Copa do Brasil. E tem que falar um pouquinho mais ainda do Brasileirão. Eu, Caco da Mota, jornalista, comentarista da ESPN, estou aqui sempre com João Almeida Moreira, correspondente da Bola no Brasil, que mora em Ribeirão Preto, está aqui conosco. João, começamos pelo Brasileirão. Parece que o Brasileirão não tem mais tantos times assim candidatos como antes, ou é muito cedo para falar? Tudo bem, João? Tudo bem, Caco? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sim, é cedo para falar, lógico que é prematuro. Tudo muda de uma semana para outra. Verdade. Há uma semana nós falávamos que o Cruzeiro parecia candidato. Agora o Cruzeiro tem um resultado bem negativo, né? Perder em casa com o Ceará, que ninguém esperava, e a gente já fala, bom, vai dar mesmo ao Flamengo ou Palmeiras, né? Como tem sido nos últimos anos, apesar do Botafogo ter ganho ano passado, etc., ter havido algumas equipes que se intrometeram, mas a verdade é que o Flamengo e o Palmeiras têm sido os grandes dominadores desse período da história do futebol brasileiro. E a verdade é que tanto o Flamengo como o Palmeiras parecem mais sólidos, né? Perdem pontos também, sim. Ainda há pouco o Palmeiras empatou em casa com o Mirassol, o que não estava previsto, embora o Mirassol seja uma grande surpresa. O Flamengo também já perdeu alguns pontos considerados, digamos, bobos, mas a verdade é que tanto o Flamengo como o Palmeiras perdem menos pontos bobos e perdem menos pontos bobos porque têm elencos melhores, talvez o Flamengo acima do Palmeiras, e por isso, quando há uma baixa de forma de algum jogador, ou dois, ou três, ou até mesmo quatro, tanto o Filipe Luís como o próprio Abel Ferreira podem mudar as peças sem que a equipe, no geral, se ressinta muito disso, né? Principalmente o Flamengo, que tem realmente um elenco de luxo e que parece que está a ficar ainda mais de luxo nesta janela. Talvez o Palmeiras já não tenha, já não se pode dizer o mesmo, porque perdeu o jogador mais desequilibrador, que era o Estevão, e embora tenha um elenco muito bom, é muito difícil encontrar alguém que substitua o Estevão, né? É complicado. Eu vejo o Palmeiras muito abaixo do que estava antes, justamente por ter um time praticamente novo. São muitas mudanças que já haviam sido feitas. Vejam que o Rafael Veiga já não é mais um titular. O Maurício hoje ocupa um lugar no time do Palmeiras. O Abel Ferreira promovendo uma nova equipe. O que é sempre interessante, ele sempre consegue reescrever uma história, mas essa, para mim, é a mais radical mudança assim, do Palmeiras. Justamente quando ele tem dois jogadores que para mim eram emblemáticos no meio de campo e dava uma consistência, o Richard Rios, que foi para o Benfica, e fundamentalmente a grande estrela jovem que saiu muito cedo. Ele até aproveitou-se um pouco disso, mas aí recentemente, se a gente for pensar, já tinha saído o Endrick, quando aparece alguns jogadores de qualidade, o Paulinho com a questão de lesão, complicado, e alguns jogadores emblemáticos dos últimos tempos nem estão mais, estão até alguns no Galo, não digo perdidos, que eu digo não que estejam perdidos, embora o Galo está meio perdido, mas estão espalhados por aí, podemos dizer, jogadores que faziam o esqueleto que a gente costuma dizer tem, né? Hoje a gente tem assim como estrutura o goleiro Everton, que eu acho que é o que representa ainda a estrutura base. O zagueiro Gomes também, né? E o Gustavo Gomes. A gente pode dizer que nessa questão ainda tem um pouco de estruturação. E por um tempo ainda o Piquerez também, um jogador que estrutura bem a equipe. No mais, roda muito o elenco. O Flamengo não, ele mexe, mas vejam que ele ainda tem. Ele tira o Gabigol, mas ele tem ainda o Arrascaeta, teve essa questão do Pedro, mas que por um bom tempo está ali, mas um elenco muito forte. Daqui a pouco a gente vai falar do mercado da bola, é impressionante. Para mim, o Brasileirão é um só. É todos contra o Flamengo. O Cruzeiro eu não vejo ainda como um problema essa derrota, porque o Ceará estava batendo na trave, jogando bem contra muitas equipes.
O Léo Condé faz um bom trabalho, é uma equipe equilibrada e não é sempre um jogo fácil. Bem complicado os jogos com o Ceará, que tem aí o Pedro Raul, tem o Galeano, jogadores que estão dando uma consistência. É um time que a gente não vai colocar assim tantas estrelas, mas ele é bem montado, bem estruturado taticamente e complicou o Cruzeiro algo natural. Eu ainda vejo o Cruzeiro hoje ainda no nível que está o Palmeiras, não o nível do Palmeiras dos últimos anos. A estrutura do Palmeiras ainda é, e o trabalho do técnico Abel Ferreira, muito mais consolidado, ele é mais sustentável. Mas eu vejo que o Leonardo Jardim já começa, vejam que são dois portugueses, né? Já começa a conseguir estruturar. O Botafogo também vira e mexe, pode crescer na competição, por mais que agora está com o filho do David Ancelotti. Está começando um trabalho, enfim. O Galo que era, né, João? Aquela equipe que a gente apostava praticamente como, junto com o Botafogo, uma terceira, quarta força, mas tem se atrapalhado demais. E o outro que parece que ficou... Vejam que o Palmeiras já virou a chave do Mundial. O Flamengo também com o elenco que tem. Até ganhando do Galo por 1-0 o gol do Léo Ortiz, excelente zagueiro, um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro e que em breve deverá estar no mercado europeu, na minha opinião. É o Fluminense. 4 derrotas consecutivas. O Renato avisou isso, não foi por falta de aviso, que ele teria problemas, tudo aquilo que fez. Aquele que foi mais distante até o Chelsea, na semifinal, ficou tudo bonito, todo mundo aplaudindo, está se complicando agora no Campeonato Brasileiro. Exato. Se você fizer um recorte dos jogos pós-mundial, o Fluminense é o último do Brasileirão. 4 jogos, 4 derrotas, né? 0 pontos conquistados. O que explica, obviamente, é aquilo que o Renato Gaúcho já tinha avisado, como você falou. Há um cansaço físico, porque o time não tem o elenco do Flamengo, nem sequer o do Palmeiras, e, portanto, se roda, né, se faz rotação de jogadores, acaba por se ressentir muito. Há um cansaço mental também, né? Foi um mês ali de Copa do Mundo, né? Depois das Copas do Mundo de seleções, os jogadores vão descansar, não vão jogar, não vão competir imediatamente nos respectivos campeonatos nacionais, né? Ora, os jogadores do Fluminense não. Depois do Mundial de Clubes, já entraram a todo o gás a competir no Brasileirão. E com um capricho de calendário, né? Nesses 4 jogos, nessas 4 derrotas, jogaram com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Cruzeiro. E ainda perdeu o Arias, que é o principal jogador. Exatamente, e este último jogo foi com o São Paulo no Morumbi, que também, obviamente, é difícil. E depois tem esse terceiro fator que você agora mencionou, que é perder o melhor jogador. Eu não sabia, mas vi que o Fluminense não ganha para o Brasileirão sem o Arias desde 2023, ou seja, todas as vitórias em 2024 foram com ele em campo. Ou seja, é um peso incrível realmente desse jogador, um dos melhores jogadores do Brasileirão e claramente o principal jogador do Fluminense, que não é facilmente substituível, né? Então, há explicação para esta baixa do Flu, mas não deixa de ser preocupante, lógico, né? Tem que inverter o mais depressa possível. Agora vai ter jogo de Copa do Brasil, também não vai ser fácil, porque é com o Internacional, que é uma equipe forte, mas dá para entender que o Fluminense já deve sentir que já fez o máximo, o melhor nesse ano, né, nessa temporada. Agora é gerir o Brasileirão, não deixar ficar uma zona de risco, acho que isso aí não vai acontecer, de risco de queda, etc. E ir gerindo um pouco os jogos que faltam. E aí a gente vai, então, já que você falou da Copa do Brasil, mas começando pela ordem da agenda. Palpites que a gente vai dar aqui, jogo a jogo da Copa do Brasil, oitavas de final, os jogos de ida. Então a gente tem de cara aqui, nesta terça-feira, 7 horas da noite, tem gente que está nos assistindo, esse jogo já foi, Botafogo e Bragantino. O Bragantino do Seabra, do Fernando Seabra, é uma boa equipe, mas que tem se atrapalhado um pouquinho já no Brasileiro, tem derrota para o Fortaleza, 3-1. E o Botafogo também está se reinventando. Eu falava a respeito do Brasileirão. Botafogo tem um ótimo elenco, ainda tem o Savarino,
jogadores importantes, né? O Alex Telles, o Cabral marcando gol, voltando lá para fazer essa conexão com Portugal, né? Do Benfica, fazendo gol de peixinho, enfim. O Botafogo é mais forte para o confronto, jogando em casa, acredito nisso, mas a gente tem que considerar a Copa do Brasil é uma competição, ela tem um aspecto bem regional, por mais que aqui a gente está tendo um São Paulo e uma equipe paulista e uma carioca, é meio que um Rio em São Paulo aqui, Bragantino do interior paulista aí, mas tem esse aspecto regional onde sempre tem um jogador assim, um centroavante, acho que a gente volta muito na raiz desse mata-mata de Copa do Brasil, diferente do brasileiro, muitas vezes em 2 jogos alguém pode aparecer, e tem que tomar cuidado o Botafogo com um jogador que eu vejo que é muito perigoso e é um excelente atacante, artilheiro, o que é o Paraguai Isidro Pita, tem que tomar cuidado, tem o Sacha também, então o Botafogo tem algum risco de daqui a pouco sofrer um gol, um empate, o Bragantino levar a decisão para casa. Eu vejo assim, não vejo o Botafogo tão favorito para o confronto, mas o meu palpite, 2-1 Botafogo. O meu palpite, vou dar 1-0, né? O Bragantino perdeu com a atual equipe do Renato Paiva e agora vai jogar contra a ex-equipe do Renato Paiva, né? O Bragantino é uma das boas equipes do Brasileirão e é como você falou, né? Não é vai ser equilibrado, né? Com o Botafogo com um ligeiro favoritismo, e esse ligeiro favoritismo eu ilustro no 1-0 a favor do Botafogo, mais ou menos na mesma onda que você falou 2-1, falei 1-0. Aqui tem um confronto que eu falo que é bem aquela questão de equipes mais regionalizadas, que já dão um confronto estadual Alagoas e Rio de Janeiro, CSA, que ele é 9º colocado na Série C, ele eliminou o Grêmio, né, na Copa do Brasil. Claro que o sorteio poderia ser diferente, mas poderia o Vasco estar enfrentando o Grêmio nesse momento do Mano Menezes, mas ele está fora. Então é bem complicada a situação. O Márcio Fernandes, eu estava lendo as notícias que aquele que foi campeão da Série C pelo Vila Nova, e está de volta, já dispensou de cara 3 jogadores, Marcão, o zagueiro, os atacantes Clenion e o Gustavinho. Então, eu vejo sempre muito perigoso esse tipo de confronto, porque quando essas equipes jogam em casa, elas fazem aquele jogo de Copa do Mundo, de muita pressão, e vira e mexe com toda essa crise, a equipe tentando buscar uma recuperação aí na Série C, com troca de técnico, enfim. O Vasco da Gama está bem atrapalhado, mas o trabalho do Fernando Diniz é muito consistente, acredito que vai ter muita posse de bola, fez um ótimo jogo contra o Internacional agora no Campeonato Brasileiro, empatou, saiu na frente, mas depois sofreu pressão, teve toda aquela polêmica do Léo Jardim sendo expulso por fazer cera técnica, inclusive vai se falar nisso muito essa semana, porque tem um laudo médico de que realmente o goleiro do Vasco estava machucado, mas será que ele é dúvida para o jogo do Vasco da Gama? Vai sem o goleiro ou o laudo médico é a constatação de dores, alguma lesão mais leve no goleiro do Vasco? Mas eu vejo o Vasco favorito, João, com toda essa minha análise. Só que como é difícil em casa, eu estou falando já do confronto, mas o palpite favorito no confronto, mas o meu palpite é 1-1, CSA e Vasco da Gama. Eu vou dar um palpite para ser um pouco diferente de você. 1 para o CSA, 2 para o Vasco da Gama. Mas concordo com o que você falou. Esses times, na perspectiva Brasil, o CSA é considerado um time pequeno, né? Mas na perspectiva Alagoas, é um time grande, com torcida fanática, que exige muito dos times, né? Quem conhece o Nordeste sabe, cada cidade, cada praça lá, os times são muito grandes, no sentido em que tem torcidas grandes, tem torcidas pequenas e tem torcidas exigentes, né? Não fica assim, tipo, o CSA não vai jogar com o Vasco da Gama e se deixar... Filipão treinou o CSA, início de carreira.
Exato, não vai tipo, perder 3-0 com o time do Carioca ou Paulista ou o que for e ficar por aí por isso mesmo. Não, exigem jogar bem porque são times com história, né? Que conquistaram já 30, 40 estaduais, né? Não deixam as coisas assim fáceis. O Vasco da Gama eu acho que acabou por ser bom, até o bom, entre aspas, o empate com o Internacional, porque vai muito focado. Se tivesse ganho, de repente tinha um pouco de salto alto, assim como empatou no final e está meio mordido pelo jeito que foi, a expulsão do Léo Jardim, etc. Acho que vai bem, vai encarar o jogo como deve, né? Com muito empenho, e acredito que acabe por ter jogadores de mais qualidade. Esse Ryan, um jovem que está dando Muito bom jogador. muito bom, Excelente jogador. jogador aí para a gente terem atenção para os próximos anos. O meu Patrício e até homônimo, né? Até Xará Nuno Moreira, né? Não é da família, mas que é um bom jogador também. Tem o Vegete, Também. que é um atacante bom e que abraçou o Vasco de uma maneira incrível, né? Um fanático vascaíno, ele, do jeito que ele fala, é sempre de uma. É argentino, né? É assim mesmo. E portanto, Cabeceia eu muito aposto. bem, né? Impressionante como é bom de cabeça. Muito Por bom. mais E que aí, tenha errado um gol de cabeça contra o Inter, ela passou muito perto. né? E portanto, a minha aposta é CSA 1, Vasco 2. Tá certo. Aí nós vamos para um confronto aqui, Bahia e Retrô. O Aí Bahia do Rogério Ceni é uma equipe muito forte e meu palpite aqui, o Retrô, só trazendo informações, ele é 19º na Série C, recém reassumiu o Itamar Schulli, que venceu a Série D com o Retrô, o Fênix, a Fênix, como eles chamam, que é a equipe ali da região metropolitana de Recife, né? Camaragibe é o nome da cidade. Clube novo, tem 9 anos, ano que vem ele completa 10 anos, é bem organizado, é bem legal. E acredito que o Bahia, aí sim, uns 3-0 para o Bahia contra o Retrô, com todo respeito ao Retrô, mas o Bahia eu acho que passa fácil no confronto, em casa já vai encaminhar a classificação no jogo de ida. Isso, eu para ser diferente, eu também ia repustar 3-0, mas para ser diferente, vou só no 2-0, vai. 2-0 para o Bahia, e porque o Bahia, a gente falou há pouco no Brasileirão, a gente falou do Flamengo, que você acha que está num estatuto à parte, eu talvez concorde em certa medida, depois Palmeiras, depois Cruzeiro, falamos um pouquinho do Botafogo, o Atlético Mineiro que está desiludido um pouco, e o Bahia está logo ali, na minha opinião, como quarta ou quinta força nesse momento. Tem um elenco ótimo, tem um treinador muito bom, já com um trabalho já de segundo ano, né? Então, mais segundo não, terceiro ano, já É. mais estabelecido. Acho que o Bahia é candidato a fazer excelentes resultados esse ano. Não sei se dá para ganhar algum título importante ou não, mas excelentes resultados este ano e quem sabe até ir muito longe nesta Copa do Brasil. Mesmo assim, dou 2-0, por respeito aí ao Retrô. Às vezes esses times podem jogar na retranca. O Retrô, embora o Retrô parece que tenha entre os seus princípios não ser um time de retranca, um time que gosta de jogar futebol bonito, etc. É esse um dos seus pilares. Mas a verdade é que tem que jogar um pouco na retranca porque o Bahia tem um elenco muito bom. Tem o Wagner Love, É aos verdade. 41 anos, Bem que retrô. recém... Gente bem retrô, né? exatamente, bota retrô nisso, Uhum. mas que faz os seus gols, né? Ele não deixa de... Só a questão física, a intensidade não é a mesma do Wagner Love. O Retrô chegou nas finais do Pernambucano 22 e 23, Sim, então sim. Agora, o que tem, João, é risco para alguns técnicos, né? A gente passou por aqui. Se o Bragantino, só retomando um pouquinho, se o Bragantino dá por exemplo, consegue uma vitória, o que não é difícil, a questão do torcedor do Botafogo, a impulsividade do John Textor, eu não sei se já não estremece já de cara o trabalho do filho do Ancelotti. E o próprio Vasco também, se atrapalha com o Diniz, a pressão é tão grande do torcedor, tudo que acontece no Vasco, o presidente Pedrinho pressionado, é complicado também. Já o Bahia eu não vejo assim, porque é uma estrutura do Grupo City que não pensa dessa forma. Vai ter pressão, vão incomodar o Rogério Ceni, mas não vai ter problema algum. A mesma coisa eu vejo no Cruzeiro, que também leva a sério, mas
eu vejo o Cruzeiro como um projeto do Brasileirão. Aqui ele é favorito, e claro que vai jogar para passar, mas diferente de Sul-Americana, o Cruzeiro tem ótimas chances na Copa do Brasil, mas pode mesclar alguns jogadores na estratégia do Leonardo Jardim. O CRB também é outro que... Está em décimo o na B. Eduardo Barroca, mas... Está em décimo na B. Tá acima do... Está na divisão... Acho que é uma retranca do Eduardo Barroca, deve armar uma retranca quase que com uma linha de 6. Vai ser um jogo complicado para o Cruzeiro furar essa retranca que o Barroca costuma fazer isso. O Barroca faz aí não me veio a palavra agora, mas ele bota assim um ônibus, um micro-ônibus. Impressionante o que ele faz. E acaba atrapalhando um pouco o trabalho. Por isso que a gente pode apostar em... Mesmo assim, o Cruzeiro muito forte. 2-0 Cruzeiro. Eu aposto só 1-0. CRB está em décimo na B, portanto está uma divisão acima do grande rival, que é o CSA, que a gente falou há pouco. Então os dois, Alagoas está em grande, né, com 2 times nas oitavas ainda. E o Cruzeiro deve estar um pouquinho abalado emocionalmente por causa daquela derrota. Pode demorar um pouquinho a entrar ali nessa muralha que você falou. Mas acredito que ganhe 1-0 e depois vai acabar por passar com facilidade. Talvez até ganhe com mais facilidade lá em Maceió do que em casa, né? Porque em Maceió o Barroca vai ter que jogar um pouquinho pro ataque. Mas a gente está apostando por esse jogo. Eu acho que vou dizer 1-0 para ficar diferente de você. 1-0. Aí ainda pode ter 2 gols do Caio Jorge. Esse jogo é o mais equilibrado até agora aqui do que a gente está passando. Botafogo e Bragantino eu vejo uma leve vantagem. Esse aqui é bem equilibrado. A gente falou do Fluminense, sem o John Arias, perde muito. O Internacional cresceu no confronto por causa disso. Pelo momento do Fluminense e pelo crescimento do Internacional. Mas alguém vai dizer, mas contra o Vasco o Inter empatou. O Diniz realmente fez um grande jogo no primeiro tempo, foi o pior primeiro tempo do Internacional, segundo o próprio Roger Machado. O Inter está se resguardando um pouco para esse confronto. Ele vem trazendo já algumas substituições durante o jogo, tanto que ele não começa com o Carboneiro, ele entra depois até decide o empate para a equipe do Internacional. Mas o Fluminense a gente já falou bastante, mas eu não vou apostar em empate, é um resultado bem provável. Eu acredito que é um jogo aberto, 2-1 para o Internacional. E o confronto, o Fluminense pode reverter lá no Rio de Janeiro. Eu vou dar 2-0 para o Internacional. E aumentar aí um pouco a pressão sobre o Fluminense, se bem que eu acho que o Fluminense mais cedo ou mais tarde vai acabar por encontrar um rumo positivo, mas eu vejo que ainda está nessa fase meio negativa aí, nessa fase de maus resultados. O Internacional tem um excelente elenco, né? No Brasileirão não está cumprindo aquilo que prometeu, está lá no meio da tabela ainda, melhorando agora um pouco, alguns resultados melhores, esse com o Vasco não foi tão bom, mas pode ser que na Copa do Brasil se sinta um pouquinho mais essa qualidade do time do Roger Machado. 2-0. E tem o componente Renato Gaúcho, que para os gaúchos, para nós, Renato Portaluppi, essa coisa do gremista Renato no lado do Fluminense contra o Internacional. Tem sempre uma brincadeira, uma coisa que contra o Roger se dão muito bem os dois, enfim, mas tem essa rivalidade e uma rivalidade com o Fluminense também recente, porque o Fluminense ganhou do Inter, eliminou o Inter naquela semifinal da Libertadores da América, e de novo temos um confronto aí importante entre as duas equipes. Vai ser legal de ver esse jogo vai ser muito bacana, como esse aqui, né? Esse é sensacional. Até a gente fala em estremecer, né? Eu não sei se o trabalho do Renato ou do Roger estremece dependendo do resultado. Acredito que não, pelo tamanho do confronto. Qualquer um que eliminar, não sei, que tem uma goleada, né? Depois de 4 derrotas, o
o Inter, sei lá, faz um jogo épico e faz 4-0 no Fluminense, aí o Renato estremece, porque ele está praticamente eliminado da Copa do Brasil. A mesma coisa o Roger, sofreu um 2-0, um 3-0, não é para cair, mas a gente sabe como é que é o futebol brasileiro. Aqui eu vejo o técnico mais ameaçado no momento e que tem uma grande oportunidade de dar a volta por cima, que é o Dorival Júnior. Muito questionado já por esse trabalho no Corinthians, mas o Corinthians, com o elenco que tem, ele pode fazer confronto Corinthians e Palmeiras, clássico, nossa, não tem muito o que falar tanto de momento, sempre será um grande jogo, a não ser quando há um desequilíbrio técnico muito grande, eu não vejo assim. Com Memphis Depay, a volta do Yuri Alberto, o Corinthians parece que chega num melhor momento dessa fase ruim recente, em termos de oportunidade para dar a volta por cima. Agora, e o Palmeiras a mesma coisa, para se apresentar com o novo Palmeiras nesse confronto, e o Corinthians em casa sempre muito forte. Eu vejo aqui um jogo interessante, 2-1 para o Corinthians. O Corinthians vai vencer o confronto contra o Palmeiras, e o Palmeiras, como falo, pode reverter no jogo da volta, mas eu vejo o Corinthians dando uma volta por cima, se reanimando nessa oportunidade que tem justamente contra esse grande rival. Agora que o Dorival está ameaçado, está. Eu aposto em 0-0 e quem sabe no segundo jogo 1-1 ou assim vai para pênaltis. Nossa, Aqueles Corinthians Palmeiras à antiga, clássicos decididos nos pênaltis, só não tem o Marcão, né? O o Marcos. Everton versus Hugo Souza, quem pega mais os E, pênaltis? nossa, vai ser um confronto grande. O Palmeiras, como a gente falou, se fosse Fórmula 1, tá ali na primeira linha, né? Naquela primeira linha da pole position, só atrás do Flamengo, e o Corinthians é daqueles equipes que, como o Cruzeiro, que como o Internacional, que como o Atlético, o próprio Bahia, tá ali na segunda, terceira linha, né? Então, quando é assim, é muito equilibrado, né? É evidente que o Palmeiras tem aquele favoritismo natural dos últimos anos, tentado por cima, o Corinthians tentado por baixo, mas o Corinthians, como você falou, tem um ótimo elenco, né? E não está numa fase boa, Dorival pressionado, mas é Corinthians e Palmeiras, tudo pode acontecer, e eu acho, como tudo pode acontecer, eu acho que não vai acontecer nada, ou seja, vai ser 0-0. Aqui tem um jogo também bem interessante. O Atlético Paranaense, ele está na 11ª posição da Série A- B. Atrás do CRB, né? Atrás do CRB. Isso, com o Odair Hellmann. É. Ainda não se estabilizou bem. Tem o Allan Kardec como atacante, tem 5 gols na competição. Mas o São Paulo do Crespo tem demonstrado ser uma equipe bem forte, cresceu bastante, parece estar dando certo. Mas é outro que já se desestabiliza, porque o Atlético Paranaense, por mais que esteja na Série B, ele ainda é, nos últimos anos, uma equipe que tem a sua estrutura, mas jogando no Morumbi, às vezes é melhor jogar o primeiro jogo em casa justamente para fazer o resultado. Se fosse o primeiro jogo no Paraná, em Curitiba, seria complicado para o São Paulo e poderia começar em desvantagem, tamanha a pressão da torcida do Atlético Paranaense, o Furacão faria lá. Mas o São Paulo tá bem, Ferreirinha fazendo gols aí para desespero do Neto, né? Vai ter que usar uma sunga, alguma coisa assim, um maiô, tem uma disputa aí que o Ferreirinha, se chegar a 6 gols, o Neto disse que apresentaria o donos da bola de sunga, ou de tanga, de tanguinha, não entendi, alguma coisa desse tipo. Para viralizar, aquela coisa para viralizar, e tá viralizando, tanto que eu tô falando desse assunto. E o São Paulo eu vejo que realmente vive um momento melhor, mas vai ser um jogo apertado. O tradicional 2-1 São Paulo. Eu aposto em 3-1, né? Mas vamos ver, vamos ver. O Atlético Paranaense, às vezes nesses campeonatos, né? Tá desiludindo na Série B, é nesses campeonatos da Copa do Brasil que esses times que desiludem acabam por se vingar, digamos. Mas vou dar 3-1 e São Paulo passando. Não recordo o ano, mas já foram finalistas do Brasileirão, né? E até de Libertadores, né? Também isso, disputaram em Porto Alegre, até no Beira-Rio, inclusive, a final. Quinta-feira agora, também, no dia
31, às 9h30 da noite, Flamengo e Atlético Mineiro, que recém jogaram, o Flamengo venceu por 1-0, pelo momento que é o Flamengo favorito. O Atlético Mineiro, por mais que a gente viva um momento ruim, jogo de mata-mata, nunca se sabe. Vai que o Hulk desencanta, Scarpa, Rony, mas o outro lado é uma máquina de jogadores. É uma equipe espetacular, o Flamengo. E eu vejo o Flamengo favorito para o confronto. Mas eu vou ser ousado. Copa do Brasil, porque o Flamengo pode reverter no jogo da volta. O Atlético vai ganhar por 2-1. Ele vai fazer um jogo espetacular e vai surpreender o Flamengo vencendo por 2-1 em contra-ataques, em jogadas rápidas, enfim. É palpite, é meio que tive um cutuco, como se diz assim. Flamengo jogando mais, chuta, sai na frente não, sair na frente daí não tem como buscar. Estou inventando um roteiro aqui meio difícil. Atlético faz 2-0, Flamengo faz o gol e vai até o final, mas não consegue empatar. O Atlético vai ganhar o jogo de ida. E o Cuca vibrando, uma festa no Maracanã, uma loucura. É o meu palpite. Que palpite arriscado, eu vou errar feio, eu acho. Mas eu resolvi. Eu achei engraçado que instantes antes de você falar esse palpite, eu tinha escrito aqui 2-2 e estava me achando muito ousado, mas você ainda foi mais ousado. Então eu vou para 2-2, mais ou menos, imaginei mais ou menos um cenário parecido com o seu, mas com o Flamengo conseguindo ainda empatar. Buscar. O Atlético faz 2 gols no contra-ataque, ou um contra-ataque, outro numa bola parada. De falta do Hulk, uma cacetada do Hulk. Exato, e depois o Flamengo ainda empata e depois fica tudo decidido lá para a Arena MRV, né? Tudo para se decidir lá. E aí, claro, o Flamengo mais forte e o Atlético Mineiro jogando em casa, enfim. Acho que vai ser uma bela eliminatória essa. Mas eu aposto 2-2. Fui ousado, mas você ainda foi um pouco mais. Eu exagerei, mas tudo bem. Eu tenho uma coisa assim que quando alguém ganha e aí na sequência tem um outro jogo, seu palpite é muito bom. É difícil de novo. Aí o Flamengo, mas existe a possibilidade do Flamengo ganhar os 3 jogos em sequência contra o Atlético. Já ganhou um. Mercado da bola no Brasil, muita coisa acontecendo. Eu vou abrir com a questão que é a notícia da hora aí, que é o Samuel Lino vindo para o Flamengo. É mais um a se confirmar. Uma grande contratação do Flamengo, espetacular. O Flamengo não para de contratar, é uma coisa impressionante. Aí a gente pensa assim, perdeu um jogador importante, vai lá, o Flamengo repõe, e repõe em alto nível. Tá trazendo jogadores do mercado europeu, não só brasileiros, né? Saúl Ñíguez, a gente falou. Então, é impressionante como tem, assim, jogador de mercado. O Jorginho, que já era uma referência, está se tornando uma equipe, uma seleção internacional dentro do futebol brasileiro, e não mais aquela seleção com estrangeiros, apenas não dizendo diminuindo, mas pela região, com uruguaios, argentinos, equatorianos, peruanos, que é muito comum a gente pegar jogadores da América do Sul e brasileiros. Mas agora não, além de trazer jogadores da Europa, trazendo europeus também, e ficando muito forte. Eu vejo aí essa questão. Aí tem o Grêmio com o Carlos Vinícius e outros jogadores que interessam, né? O Grêmio trazendo. O Grêmio está na mira do Roger Guedes, tem uma proposta e já trouxe o Balbuena. Então, o Grêmio se reforçando, precisando de mais de reforços, mas ainda não conseguindo os resultados que precisa com essas contratações. O Renier é falado para o Atlético Mineiro. O Renier, aquele jogador que saiu com uma grande esperança do Flamengo para o Real Madrid, mas acabou por ainda não se firmar na Europa. Agora pode vir a caminho do Galo. Interessante, pelo menos uma contratação meio que um pouquinho inesperada e que desperta curiosidade ver como é que o Renier está no Brasileirão, como é que ele resulta, em ponta que ele está, se é um grande jogador ainda, se não é. E outro nome que eu achei interessante das últimas horas foi o do falado, né, especulado,
Lucas Ribeiro, aquele bom jogador brasileiro do Mamelodi Sundowns, que pode estar na mira do Fluminense. Então, são nomes interessantes, né? O mercado brasileiro se mexendo bem, há dinheiro, pelo menos para contratar, não sei se depois há para pagar tudo no final, mas isso depois logo se vê. E acho que o Flamengo realmente é outro patamar de contratações. Não sei se não é demais também, sabe? Acho que às vezes há elencos que ficam também inchados demais, com qualidade a mais, e vai ser muito difícil para o Felipe Luiz administrar isso. Mas enfim, realmente o Samuel Lino, o Saul Níguez, etc., são grandes reforços, não há dúvida. Tinha aquele Flamengo do Romário, Edmundo e Sávio, né? Às vezes não resulta, né? E aí Baseado... não dava resultado, todo mundo, nossa, com esse ataque aí o Flamengo vai estourar, o Apolinho como técnico, e não deu certo, né? Não funcionou. A coisa não rendeu. Parece um time superstar, como aquele Real Madrid, né? Das estrelas. Uhum. São times assim que marcam por. Você começa a contratar jogadores, vai empilhando jogadores e fica meio que difícil de administrar depois. A gente, quando começou a temporada, a gente falava que tinha dois times muito bons. Eu acho que já começa a ter três times, sabe? As terceiras opções para todas as posições já são boas também. Então é um pouco exagerado. Assim. Vai ter que começar a ceder alguns jogadores, a emprestar, não sei. O importante é que se tem três daqui a pouco numa Copa do Brasil, pode colocar um time mais alternativo. E no próprio brasileiro, quando tem outras competições, né? O Flamengo tem praticamente três jogadores para posição, ou pelo menos para setor. Para ponta tem 3 ou 4, para centroavante tem 3 ou 4. Quer ganhar tudo, né? Meio campo, busca ganhar tudo, então compreende-se. O Flamengo quer ganhar Libertadores, quer ganhar Brasileirão, quer ganhar a Copa do Brasil. Realmente é muito ambicioso essa gestão do Flamengo, nos últimos anos, né? Mas principalmente esse ano, eu acho. Mas vamos ver se não é um pouco demais, às vezes, né? Um pouco de soberba. Tudo exagerado. Também se não ganhar, não tiver resultado, aí aquela cobrança, aquela loucura que nem a gente tem visto no Corinthians, né? Uhum. São as duas grandes torcidas. Tem até uma pesquisa do Globo agora apontando aí o Flamengo como a grande torcida do Brasil, o Corinthians a segunda grande torcida, só que os números são impressionantes, que o Flamengo chega a ser quase o dobro da torcida do Corinthians, que se concentra muito mais em São Paulo e outras regiões também, mas o Flamengo ele tem um norte e nordeste, é impressionante como é gigante a torcida do Flamengo. Por mais que esse tipo de pesquisa eu vejo assim, tem muita gente que é simpatizante do clube. E às vezes aquele clube que tem um nome maior fica mais fácil para alguma pesquisa dizer, eu sou Flamengo, eu sou... Tem clubes que nem são lembrados, né? E as pesquisas são de 2.000 pessoas, etc. É um pouco, pouca amostra, ou seja, na política até pode resultar, você vê que o pessoal de 3 salários que ganha até 5 salários mínimos na região sul ou sudeste, vota nesse, portanto é natural que todo mundo vote um pouco nesse. No futebol não é assim, no futebol não há lógica, né? Não há lógica nem de salarial, nem nada, ou seja, não dá para ter uma amostra tão fácil. Tinha que haver mesmo uma eleição, né? Todo mundo ir lá votar na hora para a gente ter uma ideia, porque não há padrão, né? Não há padrão. O cara é mais pobre na região norte, é flamenguista. Logo, a maioria das pessoas que têm esse perfil são flamenguistas. Não, pode não ser, pode não ter nada a ver com isso, né? Então é tudo muito pouco mensurável, né? Eu nunca fui nunca fiei muito nesse tipo de pesquisa de clube. Em Portugal também se faz de vez em quando, etc. E é difícil, tinha que ser uma amostragem gigantesca, eu acho, para ter um pouquinho de verdade, né? Não sei. Por exemplo, o Grêmio está praticamente o dobro do Internacional também. Eu vejo assim. E eu conheço muito bem essa realidade. Que a gente não conhece fora do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a gente não conhece tanto. Mas o Grêmio fora de Porto Alegre realmente acredito que seja quase que 3-1, 4-1, e isso acaba refletindo mesmo. Por mais que nos últimos anos o Inter voltou a ter resultados importantes, isso reflete demais, mas eu vejo que para mim o que mais importa é a torcida no local, porque é onde tem a pressão, no estádio, nas ruas,
na chegada de um ônibus num estádio, o sócio comparecendo. Em termos de mercado, sim, né? Olha o Flamengo pegando essa pesquisa e apresentando para patrocinadores, para investidores, o tamanho de mercado que ele tem de produtos, porque ele não vai vender só ingresso e sócio, ele vai vender camisa do Flamengo online, os produtos digitais, uma série de coisas que o Flamengo pode faturar em cima disso, e o Corinthians também. Agora eu vejo assim, para mim, o mais importante, além disso que eu falo, não é tamanho de torcida. Claro que ela tem que ser gigante para ter potencial, principalmente dentro de estádio. Mas para mim, eu não valorizo a maior torcida, eu valorizo a melhor torcida. E para mim, a melhor, imbatível, podem falar o que quiser, é a torcida do Corinthians. O Corinthians pode estar perdendo por 3-0, por 4-0, sendo rebaixado, e o torcedor do Corinthians não para de cantar, não para, mesmo que seja em forma de protesto. Na hora que a bola está rolando, a torcida do Corinthians, ela grita, ela dança, ela pula, é impressionante o que faz. A do Flamengo também, mas já é mais orgulhosa, dependendo do resultado, já se cala, já não incentiva tanto, já reclama mais. A do Corinthians, enquanto o jogo está em andamento, muitas vezes a gente viu o orgulho corintiano, a pressão que ela faz, é uma coisa impressionante. É impressionante o que faz a torcida do Corinthians. Que tem maior potencial de ganhar jogo mesmo. Costuma-se falar que todos os times têm uma torcida, nesse caso é uma torcida que tem um time, né? Exatamente. É que tem um time. É exatamente isso. Mercado da bola português, muito mais saída do que entrada, é o que repercute que finalmente Gyökeres, e ele deu uma entrevista, até mandei o link para você, João. Muitas vezes, é Gyökeres, é Gyökeres, é Gyökeres. E ele, quando fala o nome dele, ele não pronuncia o G. Dá para ver que ele é Gyökeres. E ele fala Victor Gyökeres. Na sua apresentação, o Arsenal, uma badalação. Você coloca no Instagram ou qualquer rede social do Arsenal, de 10 postagens, 9 são do Gyökeres. Grande expectativa para a chegada desse jogador, e o Sport tendo que se reinventar, contratando também, né, João? Isso, o Gyökeres, né? O nome, só para algumas pessoas não sabem, o nome não tem nada de sueco. O nome é húngaro. Ele é o nome do avô dele, que era húngaro. Porque os nomes suecos, aqueles nomes suecos típicos, costuma ser mais de Isaacson, né, Anderson, etc. É um nome assim como Ibrahimovic também não tem nada de sueco, é um nome da Bósnia, né? Até meio muçulmano. Gyökeres também já é um produto de imigração húngara para a Suíça. De um avô. Bom, mas ele foi vendido por perto de 70 milhões, né? Somarmos já os objetivos. É um valor enorme, mas principalmente tendo em conta que custou 20, é uma grande. O Sport mais que triplica o rendimento, né? O lucro, mas é também uma saída gigantesca, porque é um jogador absolutamente decisivo e tem esse lado que você aí tocou, que também é um lado de marketing, né? O Gyökeres é um fenômeno de marketing, vai ser um fenômeno de marketing em Inglaterra, não apenas pelos gols, mas pela forma como festeja, pela forma... É um cara que tem um pouquinho de Cristiano Ronaldo, né? No sentido em que tudo o que ele faz acaba por virar assim meio que meme, meio que é um jogador que tem muito marketing. Agora vem aí o Luis Suárez, não é o uruguaio, claro, é um colombiano, que estava no Almeria, e o Sporting arrisca mais ou menos o mesmo perfil, isto é, contratou o Gyökeres há 3 anos, que era o jogador que foi o grande goleador da Championship, né, da segunda divisão inglesa, e agora contrata o grande goleador da segunda divisão espanhola, ou seja, aposta que essas competições acabam por ter o mesmo valor ou superior até ao Campeonato Português. O Campeonato Português, como a gente aqui muitas vezes fala, Benfica, Sporting e Porto são 3 equipes muito fortes, a todos os níveis, historicamente, etc. Mas depois tem uma grande diferença em relação aos outros times, embora haja alguns times bons também. E pode-se apostar que o Gyökeres, da mesma forma que fez um monte de hat-tricks, o Luis Suárez também venha a fazer. Por quê? Porque acaba por ser um campeonato com muito mais diferença de valores dos times do que até as próprias segundas divisões inglesa e espanhola.
Em relação ao Benfica, também vendeu bem o Álvaro Carreras, que era um lateral esquerdo muito bom, titularíssimo, que a torcida do Benfica fica triste por ele sair, mas valeu 50 milhões, o que acaba por ser um ótimo valor, né? E está a Foi tentar para onde, agora. João? Só para o pessoal. O Álvaro que foi para o Real Madrid, né? Real Madrid, isso. Não foi para Uhum. qualquer coisa, né? O Real Madrid sempre que vê assim, um jogador espanhol e tal, se Ele tinha um destacando. vínculo com o United, né? Tinha, mas vai para o Real Madrid. E agora o Benfica tenta contratar, contratou o Richard Rios, né? Foi a contratação mais sonante, principalmente aqui para o mercado brasileiro. Precisava do Richard Rios? O quê? Precisava de um jogador no meio de campo como o Richard Rios? Eu acho que precisava, mas desde que saiu o João Neves, né, que era ali o patrão do meio campo, precisava, eu acho, do Richard Rios. Jogador Pro muito. lugar do Florentino deve jogar. Isso, jogador de muita técnica, de muita força física, de muito vigor, vai ser um patrão do meio campo do Benfica. Eu acho que E não Richard vem Rios. ninguém pro lugar do Coquetel? Então, a questão é essa, né? Besiktas, que festa que fez a torcida com a entrada dele, o vídeo do Exato, Coquetel chegando. Eu não sei, eu sinto muito mais falta no jogador com essa característica do que do no Rios. Benfica do que com a questão de volante, primeiro volante, segundo volante, meia. Richard Rios pode jogar um pouquinho mais para frente? Pode, mas eu ainda sinto Eu falta de só um acho, jogador mais, um meia mais articulador, assim, um ponta de lança. Tá faltando esse jogador no Benfica. eu acho o Richard Rios sempre uma boa contratação pelo valor que ele tem. Acho um pouquinho pesado o dinheiro, né? 27 milhões é um pouquinho, 27 milhões de euros, estamos a falar de euros, né? É um pouquinho pesado. E o Benfica perde, portanto, Carreiras, perde o Di Maria, custo zero, né? Por questões até de idade, e perde o Cótico emprestado, né? Eu acho que aí teve também a ver com o relacionamento dele com o próprio O Bruno Bruno Lage. Lage. E agora está tentando contratar um pouco mais algum jogador ali do meio campo. Tem o Barrenechea, um argentino que estava no Aston Villa, vem por empréstimo. É uma aposta, mais uma aposta do que um cara certo. E entretanto, o Porto apostou bastante, gastou, já o mercado em que gastou mais dinheiro da história. A última contratação foi o Bednarek, que é um internacional polaco ou polonês, como se diz no Brasil, a gente diz polaco, que vinha do Southampton. Southampton caiu, e então eles se desfizeram desse Bednarek, zagueiro titular da Polónia e do Southampton. Foi a última contratação, mas antes contratou uma aposta dinamarquesa, Victor Froholt. Contratou um lateral português que estava na Juventus, que era um lateral que interessava muito ao Sporting, mas parece que ele é torcedor do Porto e, portanto, deu prioridade ao Porto, que é o Alberto Costa. Jogou o Mundial de Clubes pela Juventus, jogador de muita É força. muito bom jogador. Contratou o Borja Sainz, um espanhol do Norwich City. Já tinha contratado o Gabriel Veiga, o Al-Ahly da Arábia Saudita. Enfim, são contratações boas e pesadas, com quase 70 milhões gastos, né? Sinal que, de fato, o Porto tinha que investir um pouco para se equiparar aos rivais. Aproveitou uma venda boa, que foi a do Francisco Conceição por 32 milhões de Faz euros. muita falta. Para o Juventus faz muita falta, é um grande jogador, mas, enfim, a gente já sabe, o futebol português é igual, em certa medida, ao Taremi, futebol. Vanilson, Isso. Galeno. O Galeno, PP não vai Otávio, sair. Não tem proposta para o PP sair. não tem, mas saiu, o Otávio também foi um dos que saiu, né? Então tem muito jogador. O Otávio, estou falando do Otávio, há dois Otávios, né? O Otávio que já saiu ano passado, né? Que interessa ao Palmeiras, né? E o outro Otávio que era zagueiro, que também é um jogador interessante no Porto, ali, Não e estava sendo aproveitado, né? não estava agora sendo aproveitado e acabou por sair. Ou seja, é muita alteração. O Porto tem mudado muito e isso. Gozado, o Otávio sai do time e o Porto começa a se atrapalhar na defesa. Eu gostava do Otávio. Exato. Ou seja, o Porto investe, mas é muita alteração, é mais uma revolução, é mais um início de trabalho. Vamos ver como é que funciona com o novo treinador, né? Enquanto o Benfica e o Sporting mantêm os mesmos treinadores, acho que continuam com um pouquinho de vantagem, né? Benfica e Sporting na corrida ao título, e o Porto parte um pouquinho atrás, mas é evidente que o Porto é o Porto, tem sido o grande dominador das últimas décadas, agora é que perdeu um pouco esse domínio, e vai ser mais um campeonato ali decidido ali pelos três. Vamos ver o que é que vai dar. É legal que o Porto se mexeu. Quem sabe ele não melhora um pouco em relação aos últimos anos.
sendo ameaçado, inclusive, por outra equipe que sempre tem sido muito forte, pelo Braga. Então, veremos. Ainda vejo o Sporting muito forte, mas perdeu uma peça importante. Não sei se vai dar um efeito John Arias no Sporting, como no Fluminense, né? Acho que vai cair muito. No amistoso que fiz, agora não estou recordado do adversário, João. Foi o Villarreal? Não, foi outro. Não sei se foi com o Villarreal, se foi com o Sunderland, talvez, né? Sunderland, exatamente. Jogo apagado, amistoso, bem complicado. Já sentiu falta. E uma apatia do Pedro Pote, não sei se desinteressado, porque é amistoso, não quer daqui a pouco se machucar muito, meio que se escondeu do jogo. Aí não dá para ver o esporte como é que é, na verdade, ou como vai ser, né? Então tem que esperar um pouco para ver se vai fazer uma bonita festa, se os jogadores vão para a balada comemorar mais um campeonato português. Para balada ou para borga, né? É a nossa língua que nos desune. Aqui costuma dizer que o jogador foi para balada e tal. Todo mundo no Brasil sabe o que quer dizer. Eu acho que em Portugal também já sabe, porque tem lá muitos brasileiros morando e por causa das telenovelas e tal, todo mundo sabe o que é ir para balada. E jogou lá o André Balada, jogou no Sporting, uns jogos, não muitos, e todo mundo fez logo muito furor quando ele chegou por causa do apelido dele, André Balada. Imaginem o cara que o Sporting foi contratar, André Balada e tal. Todo mundo já sabe em Portugal o que quer dizer balada, mas aqui no Brasil a palavra borga, para dizer a mesma coisa, é menos conhecida, né, Caco? Mas a gente usa muito. Nunca ouvi falar. Porque a balada a gente está acostumado, é a última versão do que a gente fala aí, quando vai para a night, que se diz hoje, tem um date, tem um after, tem várias expressões, mas ela foi mudando ao longo dos anos. O cara tá na boate, isso era muito antigo, né? Tá na discoteca, tá na danceteria. Discoteca é muito anos 80 no Brasil, aquela coisa dos embalos de sábado à noite, do John Travolta, Grease, filmes sensacionais que a gente tem com o John Travolta, Olivia Newton-John, e no Brasil também a novela Dancing Days, né? Então, tinha muito isso. Mas hoje ir para balada é pejorativo também, né? O cara tá na balada. Então o jogador tá muito na balada, tá fazendo muita festa, aí sempre se remete a dormir mal, às vezes consumo de bebida alcoólica, e para atleta cair na balada demais não é legal. Não sei se na borga é a mesma coisa, em manchetes de jornais portugueses, o cara tá na borga. Acho que sim, pode ser, foi apanhado na borga e tal. Mas é isso, inclusive é uma pessoa que vai muito, que gosta muito, que é muito boêmia, né? Até é chamado de Borgas, aqui o cara é um Borgas, porque gosta de ir para borga. Mas usa-se muito ir para noitada também, noitada, gandaia, eu acho que aqui também no Brasil também se usa ainda a palavra gandaia, não usa? Gandaia, sim. Também se usava, mas o Borga virou a mais usada. E é isso, né? Mas não existe lá nenhum jogador chamado André Borga, nem nada. Ainda ninguém tem esse apelido colado, né? Atrelado. Como o André Balada, que várias vezes diz que é injusto esse apelido, que ele era um dos caras que saía menos até dos elencos, não sei se é verdade, se não, mas disse que havia outros jogadores que saíam mais e ele que ficou com esse nome atrelado, porque houve uma vez uma foto dele na balada, né? Dormindo e tal, depois de ter bebido demais, e aí pegou, né? A fama é impressionante. Pegou uma vez, nunca mais. E o apelido que pega, né? A alcunha que pega é justamente aquele que o jogador não gosta, né? Exato. Ou alguém não gosta. E aí. Por isso que eu tenho meu apelido para não inventarem outros. Eu já tenho o meu que é do nome desde pequeno, Caco. Mas já me chamaram de vários apelidos aí. E aí eu nunca me importei muito, então eu tinha sempre o meu aí, faz parte. Aliás, João, a gente está chegando aí à quarta jornada, a gente volta a pedir para o pessoal se inscrever no canal aqui, acionar o sininho. Teremos aí os jogos da volta da Copa do Brasil. Eu não anotei, mas lembro de cabeça alguma coisa, você deve lembrar os palpites, nós vamos cobrar os nossos palpites semana que vem, né? Eu anotei aqui, acho que está tudo certinho. Anotaste os meus também? Sim, os 16. Depois a gente passa a colinha aqui, aí a gente deixa tudo com os nomes aqui, vou fazer uma tabelinha, vamos ver como é que a gente foi nessa primeira rodada e já fazendo as apostas para a segunda, né? E deixa pedir a você também um palpite, porque vai haver na quinta-feira
supertaça, né? Portanto, o vencedor do campeonato contra o vencedor da Taça de Portugal. No caso, o Sporting ganhou as duas, mas o Benfica, como finalista da Taça, vai representar, vai jogar com o Sporting. Né? Vai haver supertaça, mais um jogo, mais um derby, Sporting-Benfica. O meu palpite é 1-1 e o Sporting ganha nos pênaltis. 2-1 Sporting. Combinado. Vou anotar aqui também. Tá bom, então. Valeu, gente. Obrigado, um abraço. Valeu, João. Até a próxima. Fiquem ligados, se inscrevam no canal. Tchau, tchau. Um abraço, até mais.